Pessoal, vamos lá. Vamos fazer a correção dos exercícios da unidade 7, bom? Que a gente trabalhou em sala. Então, o primeiro exercício para corrigir da página 96, tá? Era o exercício 14. Lembrando que a gente está trabalhando com reta, então f de x é igual a mx mais n. O m é o coeficiente angular, que mostra para mim a inclinação da minha reta em relação ao eixo x. E o n é o coeficiente linear, que mostra para mim onde a minha reta corta o eixo y. Bom, aqui a gente tem o trajeto do João e do Carlos, ok? Que é o percurso que eles fazem... Opa, você sai daí. Calma aí, gente, foi mal. É o percurso que eles fazem para ir para a escola, certo? Então, olha só. O que eu tenho aqui? As coordenadas do João. Ele tá na origem. Então, é 0, 0. E a outra coordenada, que é esse ponto aqui, ó, é o 6, 6. Pro Carlos, as coordenadas que a gente tem é essas duas aqui, ó. Que é menos 4 no y. Então, aqui a coordenada vai ser 0 pro x e menos 4 pro y. E aqui, 2 e 0, tá? É 2 pro x, 0 pro y. O que acontece, pessoal? A gente, olhando o gráfico, eu já sei que o coeficiente linear do João é 0 e o coeficiente linear do Carlos é menos 4. Só pelo gráfico, ok? Então, vamos lá. Ó, se eu substituir as coordenadas em ioiô e xoxô, a gente vai ver que para qualquer ponto de João, o valor de y vai ser sempre igual a x. Então, aqui, 0 é 0, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 6 com 6, tá? Então, o coeficiente angular é 1 e a gente vai ver que o y do João é igual a x. E o Carlos? O Carlos, pessoal, eu já sei que o linear é menos 4. Substituindo esse outro ponto aqui, em ioiô e xoxô, a gente vai ver... primeiro, a gente pode substituir os dois pontos, né? A gente vai achar que o m do Carlos é 2, ok? A gente substitui os dois pontos em ioiô e xoxô e acha o coeficiente angular. Achado o coeficiente angular, eu volto em ioiô e xoxô. Ou, para quem quiser, podia ter feito por determinante e ia chegar no mesmo resultado, que o y do Carlos vai ser 2x menos 4, ok? Então, quem fez por determinante, qualquer uma das duas, ou por ioiô e xoxô, tem que ter chegado nesse mesmo resultado. Ele quer saber o ponto em que eles se encontram. O ponto de encontro dos dois vai ser quando o y ou x dos dois é o mesmo. Então, pessoal, o que vocês podem fazer, tá? Tanto o x como o y, vocês têm que... Opa, volta aqui. Vocês precisam igualar. Então, quando vocês igualam o y do João com o y do Carlos, tá? Que é mais fácil, porque já tá isolado. Eu vou ter que x é igual a 2x menos 4. Então, eu vou ter que o meu x é exatamente igual a 4. Ou seja, quando o meu x é 4 e o meu y é 4, esse é o ponto, é a coordenada que indica o ponto de encontro do João e do Carlos. Ok? Agora, vamos lá. No exercício da página 97, que ele fala dos coeficientes angulares. Veja que os coeficientes angulares aqui são todos iguais. 2x, 2x, 2x. E o que vai mudar? A posição que a minha reta está no eixo x. Então, veja só, pessoal. Deixe-me puxar aqui o nosso GeoGebra, tá? Ó, então aqui, o coeficiente angular é 2x, é 2, né? O coeficiente angular é o 2, que multiplica o x. Então, a minha reta, as três retas são paralelas por conta disso. O que tá mudando? A posição delas em relação ao eixo x. Por quê? Porque vão mudando o coeficiente linear. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, y igual 2x menos 6, ó, eu vou ter outra reta. Se eu colocar aqui, ó, vamos substituir por mais 12, ó, ele veio para a minha reta. Então, conforme eu modifico o meu valor aqui, ó, vamos supor que eu coloco menos meio, ó, onde ela veio, tá? Então, conforme eu modifico esse valor, ele vai modificar a posição, ok? Agora, o que acontece?
Se eu modificar o coeficiente angular, a minha reta vai ter um ponto de cruzamento, um ponto de encontro. Então, se eu colocar, por exemplo, 5x mais 2, ó, ela vai ter um ponto de encontro com as 3 retas, tá? Ó, porque nenhuma delas vai ser paralela a ela. Então, ó, um ponto de encontro aqui, um ponto de encontro aqui. E se eu for lá pra baixo, calma que eu tô tentando ter coordenação, ó, outro ponto de encontro aqui, tá? Ou seja, eu tenho que perceber que quando o número que multiplica o x é o mesmo, as retas vão ser paralelas. Quando eles são diferentes, o que vai acontecer? A minha reta vai ser concorrente, ela vai ter um ponto de encontro, tá? Entre as duas retas, certo? Ok. Continuando. Aí, pessoal, no 16, ele fala assim, ó. Uma reta passa pelos pontos A e B. Ele quer a equação da reta paralela que passa pela origem do sistema. Pessoal, origem do sistema. Origem do sistema, ó, é o ponto de encontro entre os dois eixos cartesianos, ó, tá? É exatamente esse ponto aqui, que ele é 0 para o x e 0 para o y, ok? Esse aqui é a origem do sistema. E ele quer que ela seja paralela. Se ela é paralela, significa que o coeficiente angular dela vai ser o mesmo do coeficiente angular que passa pela reta AB. Então, eu preciso achar a reta? Não, eu preciso achar o coeficiente angular. Então, eu posso fazer o cálculo do coeficiente angular da reta AB, ok? E já ir para a minha reta que é paralela. Quem fizer por determinante vai achar a equação, tá? Então, vai ter que isolar o y e achar o número que multiplica o x. Agora, se você calcular por ioiô e xoxô, você vai achar o coeficiente angular, ok? No meu caso aqui é 4. Como a minha reta é paralela, o coeficiente angular vai ser 4 também, mas como ela passa na origem, significa que o linear é 0. Portanto, a minha reta é y igual a 4x, ok? E aqui, pessoal, é o seguinte, a gente tem 2 exercícios que falam sobre a reta ser perpendicular. O que significa perpendicular? Perpendicular significa que ela vai formar 90 graus entre si, ok? Ela forma 90 graus entre si. Então, antes, eu quero que vocês analisem isso aqui, ó. A gente tem 4 tipos de posições relativas entre as retas na geometria analítica, tá? A gente tem que elas são concorrentes quando o coeficiente angular são diferentes. Elas vão ser coincidentes, tá? Quando os coeficientes angular e linear for o mesmo. Eles falam paralela, só que elas acabam sendo coincidentes, porque é a mesma reta, tá? Então, algumas pessoas tratam como paralela coincidentes, tá? Mas no caso, é a mesma reta, então eu prefiro que vocês usem o termo só coincidentes. Paralelas, tá? Seria o caso aqui, em que elas são diferentes, ok? E ocorre quando o coeficiente angular é o mesmo e o linear não, né? Se for linear, vai ser coincidente. E aqui, pessoal, eles usam também o termo concorrentes, porque elas se encontram num ponto só, porém, é mais habitual o uso de perpendiculares. Por quê? Quando elas são concorrentes, o ângulo formado entre elas é diferente de 90. E quando elas forem perpendiculares, o ângulo será exatamente igual a 90 graus, ok? E o que acontece? Quando eu tiver essa situação em que o ângulo forma 90 graus, os coeficientes angulares das duas multiplicados resultam em menos 1, tá? Então, se eu pegar o m da reta P e multiplicar pelo m da reta Q, o resultado vai ser menos 1, ok? Então, essas são as condições de posição relativa entre as retas que eu preciso saber para resolver esse tipo de probleminha. Então, olha só. O exercício 18, ele quer a equação da reta perpendicular à reta 2x mais 3, que passa pelo ponto 1 e 2. Então, ó, quem é o coeficiente angular aqui? É o 2. Se ela é perpendicular, eu tenho que 2 vezes outro m é igual a menos 1. Ou seja, na verdade, o que acontece? Sempre que for perpendicular, o coeficiente vai ser o oposto inverso. Então, se aqui é 2, aqui vai ser menos meio. Ok? Então, ele muda o sinal e o número que está multiplicando vem para baixo, tá?
A reta vai ser y menos 2, que é esse 2 daqui, que multiplica menos meio, que é o coeficiente angular, já que é perpendicular, que multiplica x menos 1, que é o 1 daqui. Então, encontrando a reta, a reta perpendicular vai ser menos x sobre 2 mais 5 meios, tá? Ou 2,5 aqui, se quiser. Então, ó, veja que se aqui o meu coeficiente angular é 2, a perpendicular vai ter que ser inverso e oposto, menos meio, ok? E aqui, pessoal, no exercício 19, é o seguinte, a gente tem a reta RS. O que eu tenho que lembrar? O coeficiente angular, ele está relacionado ao a abertura, né, o ângulo formado entre o eixo X e a reta, ok? Então, o que acontece? Para a reta R, o coeficiente angular é 60. Se elas são perpendiculares, significa que nesse ponto elas formam 90 graus, porque é no ponto de encontro que ela forma 90 graus, tá? Ela fala que é perpendicular, então aqui forma 90 graus. O coeficiente angular da reta S, pessoal, é esse aqui, ó, tá? Ele não é esse de dentro, é esse de fora. Pela propriedade da soma dos ângulos, tá? Não adjacentes, 60 mais 90, o ângulo que determina o coeficiente angular da reta S é 150 graus, ok? Mas você pode achar o coeficiente angular da reta R e fazer o coeficiente da perpendicular, fazendo apenas o oposto inverso. Então, ó, o que eu tenho da reta R? Eu tenho 60 graus, então a tangente de 60 vai ser o coeficiente angular, e eu tenho esse ponto aqui, ó, tá? Que é o raiz de 3 e o 2. Com essas informações, cadê aqui? Eu consigo achar a minha reta. Da reta S, ou eu uso tangente de 50, ou eu uso o oposto inverso, tá? Ó, tangente de 60 raiz de 3, aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 3. E eu tenho ponto, que é o mesmo ponto em comum aqui. Pessoal, para a reta R, jogando em ioiô me xoxô, eu botei y igual a raiz de 3x menos 1. Olha só. Não dá para fazer por determinante esse aqui, porque ele está trabalhando com ângulo, tá? E eu tenho um único ponto para a reta R. Se você for fazer a reta S, aí dá. Se você quiser fazer por determinante a reta S, você vai pegar essa coordenada e essa aqui, que é 3 raiz de 3 e 0, tá? Aí você pode resolver por determinante. Mas, de princípio, você pode usar o ioiô me xoxô para resolver, ok? A reta R, depois a S, tá? Ou, para quem quiser fazer por determinante, obrigatoriamente tem que fazer a reta S, tá? Para depois, de qualquer jeito, por ioiô me xoxô, achar a reta R, ok? Não dá para escapar. Certo, pessoal? É isso aí. Bons estudos. Dúvidas, me procurem. Beijos. Tchau.